As petroleiras estrangeiras, Mauro, estão fugindo da região. É bom chamar atenção. O Bloco 59 ele era da BP, a BP se afastou da região e passou o controle para a Petrobras. E os blocos da Total, que eu neguei, a Petrobras adquiriu o controle e está relicenciando no IBAMA. Então, é uma considerada pela Petrobras uma área prioritária de expansão de exploração. E é uma área muito complexa. Na verdade, eles dão um tiro no pé, porque não realizam a avaliação ambiental de área sedimentar. Bom, questão da Amazônia. A gente tem, de novo, uma rodada de pressão grande, por sinal, hoje, às 10 horas da manhã, a ministra Marina Silva e o presidente do IBAMA, Ricardo Agostinho, estarão na Câmara dos Deputados, na Comissão de Minas e Energia, por uma convocação do Ricardo Salles, tá? Então, a pressão, o cerco contra a Marina e Ricardo Agostinho está de novo crescendo, não só da extrema-direita, né? Mesmo dentro do governo Lula, essa decisão da Advocacia Geral da União de dizer que não precisa fazer análise de área sedimentar, né? Há uma pressão do presidente da Petrobras, do ministro das Minas e Energia, para que se explore o petróleo na Amazônia a todo custo. Na sexta passada, nós temos aqui a cientista Luciana Gatti, né? A Nature acabou de publicar um artigo sobre a pesquisa dela, mostrando que a situação da Amazônia é desesperadora do ponto de vista ambiental. Como é que você analisa este momento em relação à Amazônia, ambientalmente e politicamente? Bom, Mauro, há uma contradição entre um discurso ambientalmente bem construído e que vem desde a campanha, né, principalmente depois da entrada na campanha da Marina Silva. Então, o presidente Lula coloca na sua plataforma de candidato uma reconstrução do país, considerando clima e meio ambiente de uma forma ampla, né? Isso é confirmado no início do governo com medidas importantes e está correndo bem em diferentes áreas afetas à questão ambiental, menos, no meu ponto de vista, a parte da energia, né? No próprio programa de aceleração do crescimento, que acabou de ser divulgado, na parte de energia, mais de 60%, o que está proposto tem a ver com fósseis, né? Petróleo e gás, né? Então, há uma contradição nesse campo e é muito importante que o governo corrija esse rumo, porque ele não vai conseguir captar recursos internacionais vultosos, e essa é a meta, né? Todos os esforços estão sendo tomados nesse sentido, mas ele não vai conseguir captar esses recursos com incoerência nesse discurso e na prática, né? A questão do petróleo na Foz do Amazonas e na margem equatorial como um todo está tomando uma magnitude inaceitável, na verdade. O que o IBAMA negou foi uma perfuração de um bloco, o bloco 59, na bacia sedimentar da Foz do Amazonas. Isso, só para vocês terem ideia, desde 2007 até agora, o IBAMA já deu mais de 2.000 licenças de perfuração offshore. Está negando uma, Mauro, uma. Numa região complicadíssima, na qual, em 2018, eu neguei 5 blocos da empresa Total. É do lado, os blocos que eu neguei da empresa Total são do lado. Qual é o problema daquele pedaço especificamente? É uma região pouco conhecida, não foi feita a avaliação ambiental de área sedimentar, então é uma região que o Brasil conhece pouco, é uma região que está muito próxima da fronteira com a Guiana Francesa, e em qualquer caso de acidente, a água em menos de 10, o óleo, né, a água com o óleo, em menos de 10 horas chega na Guiana Francesa, então fora dos limites das nossas águas. Isso dificulta bastante gerenciamento de acidentes, isso está mal resolvido. Outra questão importante, isso é muito próximo do grande sistema recifal amazônico, que fica assim, realmente a pouco tempo de barco de lá, e é um ecossistema em áreas profundas, com uma biodiversidade gigante, que os cientistas só estão começando a estudar agora. Então, as correntes na região são complicadíssimas, muito mais fortes do que a Petrobras está acostumada a mexer em Campos, ou em Santos, ou em outra bacia sedimentar. Então, tem um conjunto de fatores
aí está ótimo, aí ajuda bastante. O grande A gente sistema está de vendo ali, Recife ó, pega toda essa área. isso. Perdão, fala, explica para nós. Isso. Deixa eu até explicar para o pessoal. O que está sendo mostrado é uma parte, quase a margem equatorial toda, né? A bacia da Foz do Amazonas é essa que está aí na correspondência com a Amapá e a própria Foz aqui. Logo depois tem onde tem o círculo, né, Sueli? Essa é a foz especificamente, mas a bacia ela vai para o mar, né? A margem equatorial ela é dividida em 5 bacias sedimentares. A mais aqui a oeste é a bacia da Foz do Amazonas. Então, a foz em si está marcada com um círculo e a projeção dela no mar é a bacia sedimentar da foz. Então, são duas coisas, a foz em si e a bacia sedimentar da foz, que é influenciada pela Foz do Amazonas. Então, a gente tem um ecossistema único, uma região única, com o rio que mais deposita sedimentos no mundo todo, com uma rica biodiversidade, e nós não planejamos essa região, essa é a questão. Por isso a insistência tão grande na realização da avaliação ambiental de área sedimentar. Indo para a direita, nós temos mais 4 subbacias da margem equatorial, Pará, Maranhão, Barreirinhas, que é super biodiversa, Ceará e Potiguar. Então, a gente tem projeção de exploração de petróleo pela Agência Nacional de Petróleo em toda a margem, e o que estamos licenciados nesse momento é um bloco, ou alguns blocos, porque tem outros processos de licenciamento em curso, na Foz do Amazonas. As petroleiras ainda não conseguiram nenhuma licença de perfuração na Foz, já tiveram há muitos anos atrás, mas nessas rodadas pós-2013 não conseguiram, porque as que chegaram no ponto de licenciamento de perfuração, as 5 da Total eu neguei, e agora o Bloco 59 está sendo negado. As petroleiras estrangeiras, Mauro, estão fugindo da região, é bom chamar atenção. O Bloco 59 ele era da BP, a BP se afastou da região e passou o controle para a Petrobras, e os blocos da Total, que eu neguei, a Petrobras adquiriu o controle e está relicenciando no IBAMA. Então, é considerada pela Petrobras uma área prioritária de expansão de exploração. E é uma área muito complexa. Na verdade, eles dão um tiro no pé, porque não realizam a avaliação ambiental de área sedimentar. Isso é previsto na nossa legislação desde 2012. O que a AGU disse agora, gente? Disse que a avaliação ambiental de área sedimentar, o que é isso, né? É uma análise regionalizada, em que você mapeia a bacia sedimentar e identifica áreas aptas à produção de petróleo, não aptas à produção de petróleo, e áreas em moratória que precisam ser estudadas. Isso não foi realizado em nenhuma das bacias da margem equatorial, nenhuma. E é o governo que realiza, não são as petroleiras. O governo está enrolando e dá tiro no pé, porque se realizasse, o licenciamento certamente seria muito mais simples, porque você só colocaria para oferta pública aquilo que tem o rótulo, área apta à produção de petróleo, que depois tem que ser licenciado com cuidado, mas estaria muito mais fácil. O governo fica postergando. Até agora, no Brasil, só foram realizadas duas vezes essa avaliação, uma onshore e outra offshore, mas na margem equatorial não tem nada. E o que a AGU falou? A avaliação ambiental de área sedimentar não é uma imposição legal, mas o IBAMA não afirmou isso hora nenhuma. Hora nenhuma. O que o IBAMA está falando é que é importante, tecnicamente, para ele conseguir dar as licenças na região com mais robustez técnica. É só isso. Então, o que a AGU fez foi chover no molhado, Mauro, porque não havia divergência jurídica. A AGU ela é chamada a se manifestar sobre divergência jurídica, não sobre o mérito das licenças ambientais. Imagina se pega a moda, né, a AGU fazer conciliação em cada um dos processos de licenciamento do IBAMA, que são milhares. Então, uma postura negacionista, né? Mas vamos combinar, né? Jorge Messias é candidato ao Supremo, então precisa prestar serviço. Mas a AGU deveria se ater, já que o Ministério das Minas e Energia perguntou, deveria se ater a responder. Olha, a avaliação ambiental de área sedimentar não é legalmente obrigatória, ela é uma ferramenta prevista na legislação.
mas ela não é imposição legal em 100% dos casos. Perfeito. Não é assim que a portaria, na verdade, a instrução normativa que estabeleceu a avaliação ambiental de área sedimentar. E deixa eu me lembrar, Mauro, eu agora estou de manhã, não lembro se é uma portaria ou uma instrução normativa, se é até o número 198 de 2012. É uma portaria interministerial, já veio aqui. Ministério das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, número 198 de 2012, e ela prevê a avaliação ambiental de área sedimentar, dá todo o detalhamento e coloca ela como regra geral. E fala o seguinte, lá nas disposições transitórias, quando não houver avaliação ambiental de área sedimentar, e não há em nenhum lugar praticamente, antes da oferta pública, você deve consultar os órgãos ambientais para ver se tem problemas muito graves. O restante será detalhado em cada licenciamento. Então, ela dá essa alternativa. Então, não é uma imposição legal em 100% dos casos. E a AGU falou isso. Só que, Mauro, o Supremo já tinha falado isso, não precisava a AGU falar. Todo mundo sabe disso. Se todo mundo sabe disso, especialmente o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, não há divergência jurídica a ser resolvida no âmbito da AGU. E eles estão prevendo uma fase de conciliação entre Ministério das Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, sobre a licença. Isso não faz sentido. É como se pegasse, acho que a própria ministra Marina Silva usou esse exemplo, é como se pegasse uma decisão da Anvisa sobre um produto, esse produto é tóxico, não pode ser comercializado, e falasse, vamos fazer conciliação, não é bem assim, nós temos que ver todos os lados. É a mesma coisa. A decisão do IBAMA é uma decisão técnica. Então, você não pode submeter a uma conciliação que vai dizer se o IBAMA tem razão ou não nas suas demandas técnicas, né? Então, realmente a posição da AGU me decepcionou bastante nesse caso, bastante, porque eles têm acompanhado os casos de meio ambiente com sucesso, estão tentando corrigir os retrocessos normativos, apoiar pelo menos nisso, né? Corrigir os retrocessos normativos que vinham do governo Bolsonaro, mas nesse caso o posicionamento é muito ruim, e eu espero que isso não vá para frente, porque quem tem que dar a palavra final sobre esse licenciamento é o presidente do IBAMA. Não cabe nem recurso, nem para a ministra Marina Silva, muito menos para o ministro das Minas e Energia, e nem para o presidente Lula. A palavra final do licenciamento ambiental federal no país é do presidente do IBAMA. Isso seria um precedente extremamente sério de interferência da AGU, se isso se concretizar, né? Rebeca. Não, muito preocupante, né, Mauro? Eu não tinha noção que essa área era uma área que ainda não era explorada, né, por cientistas. Não tem dados, então, não tem informação para analisar se pode, se não pode, né? Isso torna muito mais preocupante, além de toda a biodiversidade que tem no lugar. E você, Sueli, falou uma coisa que preocupa muito, que é esse risco de acidente, né, de vazar para outras regiões do país, ou regiões de outros países. E a Solange, ela comenta aqui, né? Um vazamento desses também causaria um conflito internacional e possível corte de recursos e perda de capital político para o país também, né? Além de todo esse problema que vai causar ao meio ambiente, também traz aí algumas rusgas internacionais, né, Sueli? Só para entrar nesse assunto que a Rebeca trouxe, achei bem legal, que é o contexto, né? Parece que tem o Brasil, nesse momento, parece estar desincronizado, fora da sincronia com o que está acontecendo planetariamente. Você observou, você foi muito delicada, mas nem as petroleiras internacionais estão ousando querer entrar ali na Amazônia. O Equador anunciou o fim da exploração do petróleo na Amazônia. A Colômbia anunciou o fim da exploração do petróleo na Amazônia. E o Brasil vai explorar, sendo que o presidente Lula está querendo dizer que o Brasil vai ser o primeiro governo ambiental do planeta. Eu não sei, acho que até internacionalmente já está pegando mal, não está não? Sim, o Brasil tem todas as condições de ser um líder real, né, no plano mundial, em termos de proteção ambiental e de lidar bem com a questão climática, de descarbonização. Então, nosso futuro certamente não está na carbonização, né? Nós temos que separar um pouco o debate. Nós temos o debate lá do Bloco 59, é um licenciamento entre milhares do IBAMA, isso cabe ao IBAMA,
né? Temos um debate regional ali de toda a margem equatorial e também com outra região, com foco numa um outro limite geográfico, pegar toda a Amazônia e defender a questão de um território, de uma região livre de fósseis. É isso que se está começando a tentar espalhar com mais força na América Latina, nos países do Tratado Amazônico, né? Nós podemos pensar toda a região amazônica como um território livre de fósseis, lá no mar e dentro também, onshore e offshore, né? E temos, então, o foco local, o foco regional, a sua produção de petróleo. O Brasil tem petróleo suficiente para sua demanda, hoje com uma folga considerável, o Brasil está exportando até bastante, né? Então, se nós temos petróleo para nossa demanda, nós queremos abrir novas fronteiras e virar um grande exportador de petróleo numa época que o mundo inteiro está querendo cortar petróleo, ou pelo menos precisa. Alguns países estão junto com o Brasil e estão atrapalhando esse caminho, né? A perspectiva é que nós temos que reduzir as emissões de gás de efeito estufa em 43% até 2030, isso é amanhã, né? E o Brasil quer aumentar e tem falado, mas é para exportação. Sim, mas o petróleo exportado vai queimar em algum lugar, né? Então, o problema para a questão climática é o mesmo, né? Inclusive, a Petrobras tem destacado sempre que ela é uma empresa que produz com baixa emissão de carbono. Quando ela fala isso, ela está falando só sobre a exploração em si, sobre o processo produtivo, porque ela reinjeta gás, pelo menos em algumas regiões do pré-sal. Então, ela tem realmente números sobre as emissões na produção, números bons. Só que isso é uma pequena parte. O petróleo mesmo, ele emite gás de efeito estufa quando ele é queimado. E independentemente se a produção é correta ou não, ou a mais controlada que eles conseguem, esse petróleo vai queimar. Isso significa mais de 80% do que o petróleo emite está na queima em si. E se for para exportação, vai queimar em outro lugar. Então, queima vira combustível, é isso? Queima quando é usado na gasolina do seu carro, quando está emitindo. Quando está emitindo. Então, o problema menor é o processo produtivo. O problema grave é a emissão gerada pelo uso desse óleo, né? Porque ele vai queimar, né? Então, essa opção é uma opção que o brasileiro tem que debater. A produção de petróleo, ela gera dinheiro, mas não tem gerado distribuição de renda. No caso da exploração offshore, margem equatorial, a exploração offshore é altamente concentradora de renda, na verdade, porque quem eles contratam em todo esse processo são empresas muito especializadas, empresas estrangeiras, empresas do Sudeste. Então, não vai gerar realmente emprego direto, agora, emprego de boa qualidade, né? Emprego realmente digno desse nome. Para gerar emprego digno desse nome para o Pará, para o Amapá, nós temos que ter outro modelo baseado em proteção, em uso responsável dos produtos da sociobiodiversidade. Temos que trabalhar com rendas baseadas nas potencialidades da Amazônia, no caso dessa alternativa FOS, né? Outra coisa importante é que o petróleo perfurado agora, né? Eles não sabem se tem petróleo, eles têm indicativos de que tem, né? Se eles acharem petróleo lá no Bloco 59, um exemplo, no Bloco 59, tem outros, e esse petróleo foi em quantidade suficiente, a produção é daqui a 10 anos, Mauro. É depois de 2030, quando a crise climática já estourou, nós já vamos ter perdido a guerra contra a crise climática se não tomarmos jeito, isso na escala mundial, em relação à emissão de gás de efeito estufa. Então, em 2030, se espera que o petróleo já esteja num patamar de uso
racional, sob controle. Nós temos que reduzir o uso do petróleo ao mínimo possível. E o Brasil apostando em ser, até teve uma autoridade governamental que usou essa expressão, o The Last Oil Producer Standing, o último grande vendedor de petróleo do mundo. Nós vamos competir lá na década entre 30 e 40 com a Arábia Saudita, né? Essa a finalidade. Projeto de país, hein? Pelo amor de Deus. É muito triste num país com a riqueza que o Brasil tem e com o potencial de ser um líder ambiental, um líder climático no mundo inteiro. E pode ser rápido, pode assumir essa liderança agora. O Brasil aprovou nessa semana, nesses dias, a emissão dos Sustainable Bonds, de títulos soberanos sustentáveis, vai sair captando dinheiro com respaldo em projetos ambientais. Então, não pode haver incoerência entre a narrativa de proteção ambiental que o governo colocou como coração do seu discurso, né, coração de suas propostas, e a área de Minas e Energia. Isso tem que ser discutido pelo país inteiro.